Agora eu vou apertar um pouco mais o papo. Quando a gente fala assim de história, é muito comum a gente ver pessoas indagando, intelectuais, falando, né? Por que a história é sempre contada do lado do vencedor? Fala para nós, Weber, isso é algo que às vezes mascara um pouco a realidade? Como que você vê isso como professor de história? Por que a história é sempre contada do lado do vencedor? Eu vou colocar a minha visão sim. Como professor de história e vou dar 2 exemplos de fatos históricos que a gente pode exemplificar. Beleza. Eu penso o seguinte, geralmente quem é o vencedor daquele fato histórico, aquele momento da história, ele sempre, a verdade dele vai prevalecer, infelizmente. Mas é isso que a gente busca como professor de história também, e muitos historiadores. Buscar o lado de quem não foi ouvido, quem está abafado, a voz, a memória daquele que está sendo calado, sendo esquecido. Não é? Então, por exemplo, a gente pegar uma coisa terrível que acontece ultimamente, que é o chamado da negação histórica, a negação científica. E aí o que acontece? Negar que não houve ditadura militar no Brasil. O Museu da Resistência que a gente levou aos alunos, então, tá ali. Aquele ali foi invenção? Houve, né? Houve. Entendeu? Não houve de escravidão? Desculpa. Houve. Né? Então, assim, vamos ver o outro lado da história que não é contado. Uhum. Vamos dar 2 exemplos aqui. Eu dei o exemplo da escravidão e ditadura militar no Brasil, né? Uhum. Vai ter gente que vai ficar bravo comigo, viu, João? Não, tranquilo. Vai ficar bravo comigo. Fala a verdade. Vou ter que abrir, vão ficar bravo comigo. Nesse exemplo que eu vou dar, entendeu? Por que às vezes a voz do vencedor prevalece? Porque ele domina os meios de comunicação e domina a grande massa, a mídia a grande mídia de divulgação de ideias e de fatos. Vira uma massa de manobra também, quando vai pro povo, né? Quando vai pro povo. E não só isso, ele também domina os meios de produção. Então. A economia. Aí eu dou exemplo dos judeus. Não falando aqui que houve um massacre, todo respeito, por que eles sofreram. Houve realmente um massacre. Mas por que se divulga tanto o massacre dos judeus e não se divulga, por exemplo, massacres que acontecem diariamente na África, que aconteceram no passado e no período que houve o Holocausto, o massacre dos judeus, e um exemplo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial que também ninguém se lembra, o massacre de armênios na Turquia, que foram mais de 1 milhão de pessoas. Uma outra coisa que os pessoal ficam mais bravos ainda. Hitler matou não Hitler, né? Todo o movimento ideológico que ele criou, né? Que ele criou, o nazismo. Matou 6 milhões de judeus, tudo bem. O Stalin matou muito mais que Hitler. E ele é tido como não tão vilão como o Hitler. Não estou defendendo nenhum nem outro. Então, mas legal colocar mostrar isso. Os dois lados. Sim, os dois lados. E trazer tudo que está acontecendo no planeta, no globo, né? Exatamente. Porque senão parece que eu estou privilegiando um em detrimento do outro, em detrimento de outros grupos. E isso a história, ela deve ter uma versão mais ampliada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Para além das parcialidades. Para além das parcialidades. Ouvir todas as partes. Sim. Não é? Seria o ideal, né? O ideal. No Brasil também acontece isso muito, né? Porque a gente tem uma história da elite. Sim. O que vem de negro e indígena é tratado como ruim. A cultura africana, a religião africana é tratada como uma coisa... de matriz africana, sim. Como um demônio, como uma coisa do mal. Sim. Por quê? Porque vem de coisas que veio dos africanos que foram escravizados, infelizmente. Isso daí a gente pode dizer, Weber, que também está na política? Se você não tem nome, você não entra? Certeza. Se você não é da família tradicional... tem influência, prestígio, também não entra. Não entra. Eles dão um jeitinho de falar, ó, você vem até aqui é nós. Aqui a gente manda. O seu limite é aqui. Então vivemos um territorialismo. Territorialismo, patrimonialismo que existe no ainda Brasil, hoje. Né? Que existe ainda, que é histórico isso, né? Essa origem tem origem histórica. Que não é passado para a grande massa, né? Não é passado para a grande massa. Vai falar assim, não, mas foi a somatória de voto que deu a eleição ao indivíduo tal, e não a questão real mesmo, né? Exatamente. Que tá aí. Você vê a constituição dos nossas casas, assembleia, né? As casas legislativas, assembleias, onde tem uma maioria de brancos, homens, não é? Sim. Héteros, e que não tem nenhuma origem, poucos que têm origem indígena ou africana. Foi legal você falar isso. Esse dia eu estava dando uma aula de história, que eu também me enveredo por esse campo da história, eu gosto muito. Embora eu sei que eu vou até certo lado A. Lado B é mais profundidade. Mas eu dando aula, eu trouxe um dado do IBGE que falava, né? Quantos estão ocupando o poder político hoje? Em sua grande maioria, homem branco. Exatamente. Né? Asiático, lá embaixo. O indígena,
Piorou, bem pior aquém. ainda. A situação do indígena é pior que a O pardo do a quem? africano O ainda. negro a quem? Aham. E aí a gente começa a pensar, qual é a reforma política que a gente quer? É uma reforma da igualdade ou da equidade. Da equidade. Mas isso é utopia. Né? Como pensar ainda numa sociedade que escalona por cor de pele, por questão de financeira, social, ideológica? Então, eu acho que a gente tem que aprender muito ainda para realmente ser uma nação de igual. De igual. Eu acho que a história ela tem o dever de mostrar isso. Exatamente. Né? A gente quer que a sociedade e o meio político sejam o que é o Brasil. Não o que uma elite quer que seja. Sim. Mostrar o que é o Brasil, a diversidade. Sim. Não é? E que isso que é positivo e saudável.